Olá, eu sou Brian Hoyland e em 2017 sofri uma parada cardíaca causada pela exposição a produtos químicos tóxicos relacionados ao setor militar. Essa exposição acabou afetando gravemente a minha saúde e destruiu meu coração. Desenvolvi doenças autoimunes, uma delas em particular, foi devastadora e atacou seriamente meus órgãos. Essa condição deixou muitas cicatrizes no meu coração e, na época, eu não sabia que isso estava acontecendo. Então, de repente, comecei a ter problemas cardíacos. Sempre fui atleta, mantendo um nível muito bom de condição física, e talvez isso tenha atrasado os resultados. Mas isso acabou me alcançando e sofri uma parada cardíaca muito grave. Entrei em falência cardíaca terminal, permanecendo nesse estado por cerca de 5 meses e meio. Durante uma emergência, lutei por cerca de 7 horas. Foi uma experiência brutal. Foram as 7 horas mais dolorosas e agonizantes da minha vida. Eu não conseguia suportar o estresse de todos os médicos e enfermeiros tentando me salvar enquanto me perdiam. Mas então, algo chamou minha atenção. Um crucifixo pendurado na parede, bem à minha frente, aos pés da cama. Eu conseguia ver aquele crucifixo e ele realmente me lembrou que Deus estava comigo e eu pude sentir sua presença ao meu lado. E eu fiquei apavorado, eu realmente estava com medo. Então olhei para este crucifixo e comecei a pensar em orar, pedindo a Deus que me permitisse simplesmente morrer. Eu já havia confessado meus pecados e pedi a Ele que me deixasse ir, porque eu realmente não aguentava mais. E eu não sou alguém que costuma desistir. Então isso foi algo totalmente novo para mim. No entanto, senti uma paz, uma certeza de que estava tudo bem. E que não havia problema em morrer. Eu apenas fechei meus olhos. E então me lembro de sentir um tremor e um estalo, e de repente saí do meu corpo. Minha alma simplesmente se desprendeu como se tivesse sido impulsionada para fora. E eu estava em um túnel escuro, olhando para uma escuridão profunda e vazia, semelhante ao espaço sideral, mas sem as estrelas era completamente escuro. Mas ainda assim eu conseguia perceber a profundidade infinita daquela escuridão. E realmente parecia ser apenas um vazio completamente desprovido de vida, sem qualquer tipo de amor, existência ou algo perceptível como conhecemos. Mas por um momento senti uma força intensa, um amor fluindo em mim. Era paz e alegria. E eu sabia que isso não poderia acontecer naquele vazio escuro. Porém era muito parecido com o conforto que eu sentia antes de morrer, quando estava orando e olhando para aquele crucifixo. E então eu soube que Deus estava presente. Eu não o via, mas estava olhando para aquele vazio e sentindo aqueles sentimentos prazerosos. Minha inteligência se ampliou de uma forma indescritível. Foi quando percebi que essa não poderia ser a única existência. Experimentar essa sensação maravilhosa e nada mais, apenas estar ali parado no espaço sem nada além desse sentimento, tinha que vir de algum lugar. Era tão poderoso que eu podia jurar que estava vivo. Foi então que percebi que estava enxergando no escuro. Eu podia ver a profundidade nele, podia observar esse vazio escuro e entender a extensão dele, e então soube que havia luz. E assim que comecei a enxergar, percebi que podia ver em 360 graus. Na verdade, eu já podia enxergar o tempo todo, mas estava tão focado naquele vazio escuro que não percebia a luz brilhante que estava atrás de mim. O mais interessante é que eu não precisava me virar fisicamente para enxergá-la, mas havia algo dentro de mim que me fazia sentir que deveria me virar como se aquela luz estivesse me chamando. Acho que ao refletir sobre isso agora, cheguei à conclusão de que foi um ato de escolha, decidi me voltar para a luz. Não fui forçado a fazer isso. Provavelmente eu poderia ter ficado ali sentado naquele vazio escuro pelo tempo que quisesse, mas essa foi uma ação que eu escolhi fazer. Então me virei para a luz e ao mesmo tempo pude continuar vendo o vazio escuro sem nunca perdê-lo de vista. Agora de frente para esta luz, eu disse imediatamente, quero estar com esta luz. E eu estava lá, não senti nenhum vento no rosto, nenhum tipo de força ou algo que me desse a impressão de que havia me movido tão rápido. Mas cheguei lá muito rapidamente e, curiosamente, pude perceber que me lembrava de cada passo que havia dado. Foi realmente estranho tentar descrever o tempo naquele lugar, porque não era como o que vivenciamos aqui. Era quase como se tudo estivesse acontecendo em um pequeno ponto. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, enquanto de alguma forma ainda seguia um fluxo que permitia desenvolver uma história e ser capaz de contá-la de forma que fizesse sentido. Então havia algum tipo de tempo, mas nada que eu pudesse descrever ou compreender completamente era realmente bizarro.
mas ao mesmo tempo foi incrível. Eu estava diante dessa luz e era dessa luz que o amor irradiava. Eu podia sentir o amor fluindo dela. Algo tão intenso que parecia preencher minha alma, e eu adorava essa sensação. Olhei para a luz, que era muito mais brilhante do que o sol. Quando olhamos para o sol, ele machuca nossos olhos, mas essa luz era diferente. Era quente, relaxante e suave para os olhos. Me lembro de pensar, não consigo acreditar que essa luz não machuca meus olhos. Era incrivelmente brilhante, a coisa mais brilhante que eu já havia visto. E mesmo assim, eu podia enxergar em todas as direções. Não havia limite para onde minha visão podia alcançar. Então eu estava olhando em todas as direções ao mesmo tempo, tentando encontrar o fim dessa luz, mas não conseguia encontrá-lo em nenhuma direção para onde eu olhasse. O mais incrível era a minha visão. Eu conseguia observar o que estava bem à minha frente enquanto olhava diretamente para todas essas direções diferentes. Ao mesmo tempo, eu podia acompanhar minha visão viajando mais longe, descendo cada vez mais, na tentativa de encontrar o limite dessa luz. Mas isso simplesmente não acontecia. Eu sabia de alguma forma que essa luz era infinita. Foi então que percebi. Eu não vi o corpo dele, não tive a visão divina em que se vê o corpo de Deus ou algo assim. Essa parte eu ainda não compreendi, mas sei que de alguma forma essa luz era Deus, ou vinha de Deus, era o seu amor, puro e absoluto. Não havia dúvida alguma, aquele era o amor de Deus. E então ele disse que eu poderia entrar. Assim que essas palavras foram ditas, entrei imediatamente. Não foi como se eu tivesse sido forçado a fazer isso, foi uma escolha completamente voluntária. Cada passo que eu dava era uma decisão consciente, algo que eu escolhia fazer. Não fui forçado, mas honestamente, não sei como alguém poderia resistir a isso. Quando você sente esse tipo de amor, ele é tão calmante para a alma, é algo simplesmente maravilhoso. Então eu estava nessa luz e caminhando por ela, e à medida que caminhava, o amor estava correndo em minha direção como um rio. Esse amor estava fluindo para mim como um rio, tão forte e rápido. E eu me senti como um canudo. Acho que a única maneira de descrever isso com algum tipo de precisão é pensar em quando você bebe de um canudo. O líquido está no fundo do copo e enquanto você bebe, o canudo vai se enchendo, e assim ele nunca fica vazio. Ele sempre é reabastecido com algo novo, e era assim que o amor se parecia. Não haveria fim para isso, assim como não havia fim para aquela luz. Era como se eu fosse ter um amor constante entrando em mim pelo resto da eternidade, e sempre seria algo novo e original. Isso foi realmente reconfortante, porque quando eu era criança, costumava pensar que o céu seria chato. Meu avô dizia, vai ter muita música e dança. Para mim isso parecia chato, não estava interessado nisso. Ele tentava me explicar que não seria chato, mas como uma criança, quem poderia realmente entender isso? E mesmo como adulto, como podemos entender isso? Enquanto vivenciava isso, eu simplesmente senti uma sensação calorosa e reconfortante de que Deus realmente tem os nossos melhores interesses em mente. Às vezes, deitado em um quarto de hospital, é fácil questionar isso. Você pode ter sentimentos que não entende, o porquê de algo estar acontecendo com você. Mas lá, tudo estava sendo consertado. Todos aqueles lugares quebrados em mim estavam sendo curados e eu podia sentir o amor de Deus preenchendo esses lugares. E não tenho certeza se teria experimentado esse amor da mesma forma se não tivesse tido algum tipo de contraste com os aspectos negativos que tive na vida. Então isso foi realmente maravilhoso. Eu me lembro de dizer que queria ver Jesus. Assim que disse isso, a luz se abriu e eu me encontrei em uma sala de entrada. Eu sabia que não era a plenitude do céu. Não sei como é lá, mas aqui temos salas de entrada, pequenas áreas onde colocamos os sapatos e casacos, um espaço onde a sujeira não entra dentro de casa. Eu senti que era uma sala de saudação, um lugar onde, ao entrar, você pode se ajustar ao que está por vir. Então eu estava naquela sala, e havia incontáveis seres ao meu redor. Todos tinham formas humanas, mas não consegui ver características humanas. Era como uma luz brilhante que envolvia os corpos, e todos eles tinham diferentes níveis de luz. Algumas eram mais bonitas que outras, mas todas eram extremamente belas. No meio de todos, eu pude ver um ser que era, de longe, mais brilhante que todos os outros. Era tão magnífico e resplandecente, como aquela luz da qual eu havia vindo, depois de sair daquele túnel escuro. Foi então que percebi que aquele ser era Jesus. Eu estava olhando para ele e disse, sem dizer nenhuma palavra. Devo ressaltar que não ouvi nenhum som. Tudo era silencioso e mentalmente baseado. Então, quando eu falava com Jesus, ou mesmo quando eu dizia qualquer coisa em geral, era mais um pensamento mental. Eu pensei que ele poderia entender, sentir
ou ler meu pensamento. Quando falei com ele, eu sabia o que ele estava pensando. Não era como se eu tivesse que ouvir a voz dele na minha cabeça. Ficou simplesmente impresso na minha mente. Eu pedi para ver o rosto dele, e quando disse isso, o rosto dele começou a se recompor. Eu pude vê-lo, mas não tenho lembrança disso. Mesmo estando ali, não consegui registrar a memória. Era apenas uma luz brilhante, tão brilhante quanto a luz que eu tinha visto chegando. Mas era algo como aqueles pequenos livros, onde há uma animação e cada página é uma cena diferente, mas um pouco diferente da anterior, de forma que parece que a animação está se movendo. Foi assim que aconteceu. Eu pude ver seu rosto e as expressões que ele estava fazendo, mas eu não conseguia realmente guardá-las. Já era como uma página virada, e isso desapareceu da minha memória. Ainda não sei por que isso aconteceu, porque não consegui reter essa imagem. Não tenho certeza se isso é realmente tão importante, ter essa memória. Não sei se conseguiria viver aqui depois de ter tido essa experiência, porque ao vê-lo da maneira como eu o vi, há uma saudade profunda de vê-lo novamente. Agora estamos falando sobre a revisão da minha vida, como as pessoas costumam chamar, mas na verdade foi um julgamento, se é que se pode chamar assim. Só que ele não estava me julgando. Eu estava me julgando. Estávamos revendo minha vida e fiquei realmente chocado com as coisas que eu fiz, enquanto olhava para aquele ser lindo e amoroso que morreu por mim, mas que só demonstrava esse imenso amor por mim. Fiquei tão chocado com as coisas que fiz, especialmente com as coisas que fiz para outras pessoas ou com o que não consegui fazer por elas. Essas coisas me machucaram muito mais porque geralmente nos envolvemos com elas de maneira mais óbvia. Quando fazemos algo muito errado, sentimos culpa e vergonha. Houve muitas coisas que eu tentei justificar. Muitas vezes eu dizia, fiquei magoado com essa pessoa, então tenho o direito de revidar. Mas geralmente o que fazemos é aumentar a aposta. Nos magoamos primeiro, então tentamos machucar mais um pouco. É assim que a natureza humana funciona. Então eu estava olhando para essas coisas e realmente me julgando. E durante todo esse processo, ele estava me curando das feridas. Porque não apenas essas feridas machucam a outra pessoa, mas também machucam Jesus e a mim. Então eu estava realmente entendendo como minhas ações prejudicaram outras pessoas. E isso foi maravilhoso. Na verdade, foi um processo de cura. Mesmo agora, isso me ajudou a reformular a maneira como vejo a humanidade e até mesmo como estou disposto a aceitar coisas que eu nunca teria aceitado antes, porque tenho esperança de poder ajudar a criar mudanças em outra pessoa. E a única maneira de fazer isso é por meio da gentileza e do amor. Percebo que força contra força não leva a lugar nenhum. Isso vai se equilibrar e criar caos, enquanto o amor pode mudar muitas coisas. Eu estava vivenciando isso ali, e isso estava me mudando. Então tive essa lembrança de quando era criança, e rezei após o funeral da minha bisavó, pedindo a Deus por uma vida longa. Eu vi todos os meus tios e tias chorando, todos muito chateados com isso, e eu era uma criança pequena. Eu não queria que todos se sentissem assim por minha causa. Então pedi a Deus por essa vida longa, e realmente senti que ele respondeu àquela oração. Eu tinha 42 anos quando tive essa parada cardíaca. Então, não considero isso uma vida longa. Perguntei a ele sobre isso, e ele disse que respondeu afirmativamente àquela oração, e que a opção ainda estava lá, que eu poderia ter uma vida longa. Mas então ele me perguntou, por que você iria querer voltar? E isso não foi um simples, por que você iria querer voltar para todas essas coisas maravilhosas que você poderia fazer, ou algo assim. Foi muito mais profundo. Abrangeu tudo isso. E ainda assim, não se tratava de voltar porque minha família precisava de mim. Foi algo que eu inventei. Eu realmente amava minha família e queria estar lá para eles. Certamente eu não queria que eles sofressem. Eu tinha filhos muito pequenos naquela época, então não era bem isso que ele estava procurando. Ele me mostrou que ama minha família e que ele seria o único a ajudá-los. Então essa não era a resposta que ele estava procurando. E então eu fiquei pensando sobre isso. Demorei muito para descobrir, mas quando reflito sobre isso agora, foi tão óbvio que o amor que eu estava sentindo era o que eu queria voltar. Eu queria fazer mais por ele. Eu queria poder contar às outras pessoas o quanto ele nos ama, para dar esperança às pessoas. Porque eu acho que, em nossas vidas, muitas vezes perdemos a esperança diante das situações que vemos acontecendo ao nosso redor e da maneira como as pessoas tratam umas às outras. E eu simplesmente senti que seu amor era tão poderoso, era tudo o que eu queria fazer. Eu nem queria um lugar melhor no céu ou algo assim, uma espécie de recompensa dele. Não havia segundas intenções. Isso foi puramente um desejo de fazer isso,
por causa do quanto seu amor me impactou. E quando pensei nisso, e obviamente eu estava falando ao mesmo tempo, mas era, mais uma vez, apenas o intelectual falando. Ele disse que era isso. E então ele me contou 3 coisas que eu precisava fazer ao voltar. E como eu disse, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o que ele estava me explicando era como eu precisava orar mais. E isso é mais como minha comunicação com ele durante toda a minha vida. Não apenas levantar de manhã e dizer minhas orações, mas realmente viver uma vida de oração. Tudo o que eu faço tem que ser feito da maneira correta, a fim de glorificar a Deus. Não há propósito em sair e fazer uma boa ação para alguém se eu espero algo em troca. E então ele virou tudo para mim, e eu percebi que realmente precisava viver essa vida de oração. Mesmo fazendo pequenas coisas que eu costumava pensar que eram tediosas, eu agora encontro alegria nelas, porque a maneira como ele queria que eu olhasse para isso é que tudo tem um propósito, se feito pelas razões certas. E então a segunda coisa foi que eu tinha que sofrer alegremente. E sofrer alegremente não é uma tarefa fácil para os seres humanos, porque nós apenas quebramos a cabeça tentando descobrir como sair debaixo do sofrimento. Então gastamos muita energia fazendo isso. E ainda assim não temos realmente muito controle sobre os sofrimentos que podemos ter em nossas vidas. Isso não significa que não devemos ir ao médico e tentar melhorar quando estamos doentes, ou tentar aliviar as coisas, se tivermos a capacidade de fazê-lo. Mas quando percebemos que não temos a capacidade de mudar alguma coisa, isso não significa desistir da vida e simplesmente começar a ficar amargurados e desamparados com relação a tudo. Isso significa que ainda precisamos aceitá-lo e viver nossas vidas da melhor maneira possível, apesar de todas as deficiências que podemos ter. E a terceira coisa que ele queria era que eu compartilhasse seu amor. E acredite ou não, isso pode ser um pouco mais complicado do que parece. À primeira vista, parece algo muito simples. Tudo o que você precisa fazer é amar as pessoas. Mas a verdade é que as pessoas podem ser difíceis, rabugentas. Às vezes é complicado lidar com isso. Isso também dificulta a nossa confiança de que, ao continuar demonstrando amor, não seremos prejudicados. Será que alguém vai tirar vantagem de mim? Será que vão me ridicularizar? Sim, essas coisas podem acontecer. Mas o que não sabemos é o impacto que nosso gesto pode ter no futuro daquela pessoa. Compartilhar esse amor muitas vezes é como plantar uma semente que pode crescer dentro dela. Essa semente não tem chance de crescer se não for plantada. E isso é algo certo. E sim, a pessoa pode escolher não aceitar. Mas essa parte não está sob o meu controle. O que está ao meu alcance é apenas o ato de doar. Depois de entender isso, tornou-se mais fácil viver dessa forma. Descobri que isso é algo que ele implantou em mim de uma maneira muito especial. Não sei se ele faz isso com todos. Só posso falar por mim. Mas a forma como ele colocou isso em meu coração foi tão pura que quando penso nessa experiência, ainda consigo sentir seu amor. Não tanto quanto senti enquanto estava lá, mas nunca mais duvidei do amor dele por mim. E então, depois disso, ele disse que eu tinha que voltar. Quando comecei a retornar, foi a única vez que senti algum tipo de dor enquanto estava lá. Não era uma dor física, pois eu não tinha um corpo, mas era como um peso. Minha alma não queria ir embora. Assim que me virei para voltar, tive que seguir exatamente o mesmo caminho por onde havia entrado. No entanto, eu não conseguia mais ver Jesus, só conseguia enxergar o que estava à minha frente. Continuei seguindo pelo túnel, mas percebi que ele não era mais o vazio escuro de antes. Na verdade, era meu quarto de hospital. Eu estava olhando para ele da posição em que meu corpo estava deitado na cama. Consegui ver meu corpo ali, enquanto os médicos trabalhavam em mim. Enquanto eu voltava para aquela situação extremamente caótica, tinha plena consciência de que a dor seria pior. Eu estava retornando a um cenário de sofrimento. Porém, desta vez, não senti medo. Desta vez, eu tinha esperança. Senti uma coragem renovada porque sabia que Jesus estava comigo. Antes, eu já acreditava nisso, mas agora era diferente. Havia algo transformado e elevado dentro de mim. Isso era o verdadeiro significado de sofrer alegremente. Eu estava retornando à vida ciente de que enfrentaria uma situação extrema, mas mesmo assim, carregava a esperança de poder compartilhar minha história. Meu objetivo era ajudar outras pessoas a aceitar Jesus, a se abrirem para serem salvas e a vivenciarem essa experiência maravilhosa que ele me concedeu. Quando voltei ao meu corpo, o processo foi imediato e muito simples. Não sei se há algum segredo para isso ou não, mas foi muito fácil de fazer. A máquina, usada para fazer compressões torácicas,
já havia sido retirada antes de eu voltar ao meu corpo. Não sei se eles estavam prestes a desistir de mim ou se tinham conseguido reanimar meu coração. Não prestei atenção nesses detalhes. Mas quando o médico percebeu que eu estava consciente, seu rosto ficou completamente pálido. Era como se ele estivesse falando com um cadáver que, de repente, voltou à vida. Quando perguntei novamente se eu havia morrido, ele confirmou: "Sim, você acabou de morrer." Uma sensação de êxtase tomou conta de mim, algo que não era exatamente como o amor que senti durante minha experiência, mas ainda assim muito mais intenso do que qualquer outra coisa que já havia vivido. Essa sensação durou toda a semana que passei no hospital. Foi algo extraordinário e profundamente marcante. E essa é a minha história. Foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Foi um prazer compartilhá-la com todos.